Boa tarde. Eu sou a professora Beth Figueroa, da Faculdade de Educação, do Departamento de Psicologia Educacional. Vou participar da conversa, né, do debate que a professora Regina traz para a gente hoje com o lançamento do livro. Começo apresentando a professora Regina, que tem pós-doutorado pelo Instituto de Mundos Africanos da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. É doutora também pela PUC de São Paulo. É mestre em Psicologia Social e especialista em Psicoterapia de Psicologia Social da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais pela Denise Jodelet e pela Elizabeth Lage. Ela também é pesquisadora premiada com a pesquisa Território e Violência, Saúde da População Negra no Brasil, que foi financiada pelo MINC. Em 2014 e 2015, ela coordenou a proposta de educação escolar quilombola pelo MEC-SECAD e em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, nesse momento, ela está lançando o livro intitulado Psicanálise Infantil e Racismo. A professora Regina vai falar um pouquinho sobre o percurso de construção do livro e sobre as ideias que contém nele. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E seja muito bem-vinda também, professora Regina. Muito obrigada, professora Elizabeth, professora Beth, professora Lica, que nos recebeu agora há pouco. Peço desculpas ao público presente no online, né? Estávamos aqui desde as 5, mas a chuva acho que nos interceptou de alguma forma e acabamos não localizando completamente as instalações para participarmos desse importante evento. Então, agradeço a Faculdade de Educação da Unicamp, através da professora Elizabeth Figueroa, que nos recebe aqui para fazer essa conversa de lançamento desse livro, que é Psicanálise Infantil e Racismo, não é? Esse livro, né, acho que está aí no card dessa roda de conversa. E acho que é um grande prazer estar aqui com vocês. Regina, você pode falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do livro, sobre, enfim, o seu percurso de trabalho até a chegada a esse livro? Então, esse livro é uma inspiração assim bastante antiga que vem de um percurso profissional, não é? A minha trajetória de pesquisadora, ela se inicia antes de 2000, né? Essa pesquisa sobre psicanálise infantil e racismo, saúde mental nas relações étnico-raciais, ela começa formalmente a partir do ano 2000, mas ela tem uma envergadura ainda maior, porque ela passa pela minha formação como psicóloga, não é? Então, antes de me formar, né, por que eu fui fazer psicologia, mas vou sintetizar um pouco, né, porque a ideia de trabalhar numa dissertação de mestrado, esse livro é a minha dissertação de mestrado, e ele vem como uma necessidade do campo da minha prática profissional, ou seja, quando eu me formo psicóloga, antes de me formar, eu vou trabalhar como estagiária do manicômio psiquiátrico, né, de Franco da Rocha. E aí, nesse manicômio, eu vou ter contato com pessoas gravemente adoecidas, não é, mentalmente, e em sofrimento psíquico grave. E fico ali como estagiária, observando as metodologias para trabalhar ali, tudo muito difícil, e me chama a atenção essa população que está ali na clínica médica. Eu estava na clínica médica do do manicômio judiciário, hospital psiquiátrico.
Dr. André Teixeira Lima. E aí, depois, quando eu me formo, em 1994, eu vou participar de uma contratação de psicólogos para tentar tirar aquela condição asilar da questão manicomial, né, dos hospitais psiquiátricos. Então, nós estamos no bojo da luta antimanicomial, naquelas lutas para a reforma psiquiátrica, e o governo do estado de São Paulo ele vai começar a pensar isso com um trabalho de inserir dentro do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, Dr. Franco da Rocha, equipes de trabalho com psicólogo, assistente social, enfermeiro e médico psiquiatra, para tentar tirar o caráter asilar da instituição. Então, é uma luta pela reforma psiquiátrica. E aí a gente tem essas equipes, né, tem essa função, além de estar organizando as necessidades de formação da atenção psicossocial, do CAPS que estava surgindo, né, o CAPS da rua Itapeva. Então, a gente está ali nesse movimento político, né, antes da reforma. E aí, finalmente, as pessoas são contratadas, e o que eu vou observar nessa minha prática de trabalho, né? Eu vou observar que eu vou estar lotada na 2ª colônia feminina psiquiátrica do Juqueri, com pacientes crônicas, o que significa que o quadro psiquiátrico é compensado, ou seja, vão continuar daquela maneira, não tem alteração no quadro, e é quase, né, que o limite da questão da internação psiquiátrica. E aí a ideia dessas equipes é que as pessoas sejam desinternadas, né? Que elas sejam colocadas em um outro ambiente que não seja o hospital, para que o hospital perca essa condição asilar. Bem, e aí o que eu sintetizando, né? Chegando na questão do livro, as pessoas que compõem esse universo da loucura, entre aspas, tanto lá no manicômio, eram homens no manicômio judiciário, como no hospital psiquiátrico do Juqueri, a grande maioria eram populações negras. É claro que existiam brancos pobres, pardos, né, mas o contingente mais expressivo era o contingente negro. E aí, nas metodologias de trabalho, tanto na clínica médica, principalmente na clínica médica, eu vou estar reunindo um pouco a questão de alguns instrumentos lúdicos para trabalhar no hospital. Bom, esse é o primeiro passo que eu trago para pensar como esse livro foi surgindo. E aí, o que acontece? Esse livro ele vai ganhar uma dimensão, porque eu vou fazer um curso de formação em psicanálise, porque eu não consigo trabalhar com outro instrumento no hospital psiquiátrico com nenhuma abordagem que não me leve a uma reflexão, a uma escuta, a uma compreensão do porquê desse sofrimento, como essas pessoas chegaram lá, como ouvi-las, o que fazer, se é que eu tenho algo a fazer, não é? E então, pensando que a gente estava lá em 1994, que ainda existiam aquelas celas, né, solitárias, a medicação, né, a farmacologia, ela ainda não era tão desenvolvida, então as pessoas tinham impregnação, iam para aquelas salinhas solitárias com esguicho de água para acalmar o paciente, né? Eventualmente choques elétricos, então era raro, mas ainda tinham essas formas de lidar com a pessoa com sofrimento mental nessa época, em 1994. Então, eu vou fazer minha formação no Instituto de Estudos e Orientação da Família, que é o INEF, em São Paulo, ali próximo nas imediações do SED, Sapientes.
e a PUC São Paulo, uma instituição que já tem tinha uma certa expertise junto com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, porque eram os professores, os psicanalistas da sociedade, que eram os supervisores clínicos, o que faziam seminários de estudos, e nós atendíamos dentro do instituto para a população, né, que chegava ao instituto dentro de uma perspectiva psicanalítica. Então, o livro ele vai surgir como, 94, 95, 96, 97, os anos da minha formação como psicanalista, e eu continuo sem instrumentos para desenvolver a questão que me chama a atenção desde estagiária, população negra, não é? Nenhum dado assim de estudo da psicanálise referia na época como compreender esse grupo majoritário dentro do hospital psiquiátrico, tanto do manicômio quanto do hospital. Pessoas encarceradas. Então, a Bilu, por exemplo, era uma paciente, a primeira paciente que chegou a mim, uma mulher negra com uma flor de hibisco no cabelo, vermelha, unhas vermelhas, cabelo black power, e ela era alguém que falava, lábios assim pintados de batom vermelho, e ela era uma menina que tinha sido interna no Hospital Psiquiátrico do Juqueri aos 12 anos de idade, uma mulher negra, em 1994, com 70 anos de idade. E ela não queria sair do hospital, porque no prontuário dela não existia absolutamente nada. Nem um endereço, nem um rastro de família, nem o nome, nem a certidão de nascimento, não é? E ela foi levada lá, na história clínica do prontuário, que ela era uma pessoa que fazia algazarra pela rua e que as pessoas acharam que ela deveria sair da rua, porque era recorrente ela fazer algazarra, ela gritar, ela andar pela rua. E, naquela época, né, quer dizer, não é 1994, ela estava com 70 anos e foi interna aos 12 anos de idade. Então, naquela época, quando ela tinha 12 anos, bastava um telefonema, né, um desafeto, para chegar à ambulância, colocar a camisa de força e te levar para o hospital psiquiátrico e dali para nunca mais sair. Então, o filme Bicho de Sete Cabeças, né, foi filmado lá, e as instalações são bem semelhantes ao período em que eu trabalhei lá. Então, o livro ele vai surgir dentro dessa inquietação, dentro dessa dimensão de formação de psicóloga, dentro da minha prática como pessoa que recebe o seu diploma e vai trabalhar, e vê essa dificuldade de reunir instrumentos conceituais, epistemológicos e práticos, pragmáticos, para pensar. Por quê? Por que a população negra, em maioria, nessas condições? Claro, o Brasil é um país negro, majoritariamente negro, embora em 1994 a gente não tinha esses recursos do censo do IBGE, com todas essas classificações. Mas a gente sabia que, observando, a gente tinha um país negro. Mesmo assim, São Paulo não era uma coisa tão visível, né, essa dimensão, mas dentro do hospital isso era bem recorrente. Então, o livro ele vem nesse desejo, né, que depois de 3 anos de formação em psicanálise, eu continuo sem instrumentos, né? O que eu vou fazer, né? Aí eu começo a pensar, bom, se instrumentos não existem, eu preciso tentar construí-los. Então, eu vou fazer o mestrado, aí eu sou aprovada frequento o núcleo de psicanálise e sociedade na PUC São Paulo, com a professora Miriam Debier e o professor Raul Albino Pacheco Filho. Fico lá 1 ano, do ano de 1999. Em 2000, eu sou aprovada, e aí eu começo a dissertação. O livro ele é produto da minha dissertação de mestrado. O que o livro conta, né? Então, para ver assim, como a coisa de um livro, no meu caso, ela vem de uma história assim, de todo um processo.
E o livro ele vai trazer essa dimensão do porquê que a questão emocional afeta as pessoas negras, não é? De uma maneira tão violenta. E também, assim, né, eu vou trazer dentro desse livro algumas reminiscências, né, de como esse percurso de escuta psicanalítica das pessoas que sofrem o racismo, como isso também impacta na dimensão emocional. E aí o livro vai se constituir a partir da infância. E por que a partir da infância? Porque nesse trabalho com os pacientes do hospital psiquiátrico, como o trabalho com os pacientes do manicômio, sempre nas conversas, nos desenhos que os internos faziam, nas atividades de oficinas, de roda de conversa, de bate-papo com os homens, e no caso as mulheres não era muito de conversar, porque elas eram já quadros crônicos, então não tinha muito o que fazer, era mais algo de uma escuta de prontuário, de estar mais próxima delas. Mas sempre era recorrente nas histórias que eles traziam os acontecimentos da infância. Então, no mestrado, eu vou querer trabalhar a saúde mental, o equilíbrio psíquico, a identidade da criança negra. Então, a dissertação de mestrado, ela vai falar dessa questão, como o racismo é um fator de adoecimento e de sofrimento psíquico. Professora Regina, gente, se tiverem questões, os presentes ou as pessoas que estão virtualmente presentes também podem colocar. Eu participei de uma pesquisa que foi coordenada pelo Instituto Ama, Psique e Negritude, que tentava construir um arcabouço para a compreensão de infâncias negras, né? E essa pesquisa foi composta por diferentes núcleos de pesquisa no Brasil. Eu fiz parte do núcleo que estava localizado no Instituto Ama mesmo, né? E a nossa proposta de pesquisa foi justamente fazer uma revisão sistemática sobre o que a saúde mental diz sobre infâncias e racismos, né? E qual não foi a nossa surpresa ao perceber que a produção sobre saúde mental e infâncias negras no Brasil, sobretudo, é bastante incipiente, né? E aí me chama a atenção que você está falando especificamente sobre psicanálise, né? A psicanálise é a perspectiva teórica que desbravou o campo dos estudos de relações étnico-raciais no Brasil, dentro da psicologia, né? Mas a gente não localizou muito da produção psicanalítica no que toca às infâncias negras, né? E é justamente sobre isso que vem falar o seu livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse percurso, que é dialogar sobre um sujeito que está subrepresentado, está subentendido, assim, dentro de uma teoria e dentro de uma área de conhecimento, né, que é tão importante para a compreensão também sobre quais são os impactos, impactos emocionais nas identidades de crianças negras, mas me parece que a gente ainda precisa justamente ter produções como essa para dar conta disso, porque a gente não tem um acúmulo ainda, né? Sim, obrigada, professora Elizabeth. Justamente, né? E isso é uma questão, né, dessa subrepresentação, porque salta aos olhos justamente, né, a infância negra, né? A infância em si, ela já é desconsiderada, não é? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa época que eu estava lá no Hospital Psiquiátrico, então era aquela coisa, 1988, a Constituição Cidadã. Então, a gente queria, né? A gente queria a reforma, né? A gente conseguiu a reforma em 2001.
as pessoas assistentes sociais, as pessoas iam para a luta para que o ECA fosse aprovado, que o ECA saísse. Então, o Ministério Público, o quarto poder, somos os defensores da infância e da adolescência, agora temos o ECA. Mas, assim, até hoje, os princípios do ECA, né, a questão da creche, por exemplo, né, todas as empresas com mais de 50 pessoas precisam ter um lugar, as mães com mais de 50 mulheres precisam ter uma creche, e não tem. Né? Então, estou trazendo esse dado das lutas do passado, que culminaram com a nossa Constituição, né, que a gente queria uma transformação. A infância ela já é colocada dentro de uma dimensão de desprezo. E aí tem essa dupla questão, né? A infância desprezada e a questão gênero, feminino, mãe, porque são as mães que têm crianças, né? Claro que os pais têm as crianças, mas são as mães que carregam as crianças, né? Prioritariamente dentro do ventre, que, né, são as que acabam realmente sendo as responsabilizadas. Então, esse recorte, né, da infância subrepresentada na questão conceitual da psicologia, do campo do cuidado em saúde e tudo mais, já vem dentro dessa estigmatização do próprio sujeito infantil, da criança, e da questão gênero. E em relação à criança negra, então, isso se torna ainda mais exponenciado, porque as crianças negras, quem serão elas? Aquelas que vão estar numa circunstância de total abandono no sentido social, no sentido do desejo. Essa criança negra, ela é bem-vinda, não é? Então, assim, eu me lembro, nesse livro, ele conta alguns episódios na escola de educação infantil. Eu trabalho com a faixa etária de 0 a 6 anos. Então, a pesquisa é feita com pais, com histórias de vida, o método da história de vida do professor Antônio da Costa Ciampa, uma sumidade dentro do campo da psicologia social, reverenciado com prêmios pela Abrapso, tanto no Brasil como internacionalmente, na América Latina, no Peru. Ele ganhou um prêmio, acho que em 2000. E, então, o método da história de vida, eu acabo fazendo várias entrevistas, mas uma metodologia cruzada dentro da psicologia social, com o método das histórias de vida dos avós, dos antepassados, né, dos avós, alguns bisavós que existiam, das mães, dos pais, e o atendimento clínico com as crianças, algumas crianças do consultório, que eu estava atendendo também clinicamente. Então, psicólogo início de carreira faz tudo um pouco, né? Então, eu trabalhava no fórum, já tinha saído do hospital, então estava como assistente técnica da Promotoria de Justiça, auxiliando a Promotoria de Justiça em pareceres e laudos técnicos de adoção, de guarda, de oitivas de criança, né, assessorando a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, e atendia no consultório. E as minhas irmãs, Cláudia e Adriana, elas são professoras, e elas eram professoras da escola pública. Minha mãe também tinha uma inserção na escola pública. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais na escola. Então, tinha as diretoras, né, onde minha mãe trabalhava, que, olha, sua filha se formou psicóloga, sua filha também é professora, vamos encaminhar as crianças. Existia aquela coisa das APAES, né, que encaminhavam as crianças. Então, eu recebia essas crianças das escolas públicas, e minhas irmãs tinham também uma sociedade num colégio, que é o Colégio Rosa, era o Colégio Rosa dos Ventos, que hoje é o Colégio Odila Azevedo. Então, esse colégio também me encaminhava algumas crianças, ao mesmo tempo em que eu também fazia uma atividade de orientação das professoras, porque, como minhas irmãs, Cláudia e Adriana,
são mulheres como eu, negras, então a gente também tinha esse olhar para a questão das crianças negras dentro do contexto da infância, porque a gente observava, para voltar à questão de como observar a criança negra subrepresentada, então, por exemplo, você chegava num consultório médico, hoje talvez não sei como são as coisas, mas numa maternidade, né, de primeira viagem, a gente chegava num consultório médico e, de repente, tinham 2 crianças ali esperando para serem atendidas. E, de repente, a moça do café, a recepcionista, passa ali pelas crianças e vê uma criança que é branca. Ai, querido, tudo bem com você? Aí tem uma criança negra, ninguém menciona a palavra com essa criança. Então, tem alguns relatos assim, de observações do contexto da escola, de como as professoras acabavam agindo e se comportando. Então, existe também uma metodologia que trabalha a história de vida, mas também trabalha o campo etnográfico a partir das ciências sociais, a partir da etnografia, antropologia, de você observar, de você estar como numa pesquisa participante dentro do ambiente e observando que as pessoas elas têm, né? Hoje eu acho que a gente cresceu muito, né? Porque o movimento negro educador ele favoreceu posturas dentro da escola, com a Lei 10.639, e toda a nossa luta, 11.645, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pós-pandemia, o George Floyd. Então, apesar de ser um movimento muito antigo nos Estados Unidos, mas que com a pandemia visibilizou o mundo, então, a gente observa que lá, quando eu comecei a pesquisa, em 2020, 23 anos, né, atrás, então a gente percebe que algumas coisas mudaram, né? Você é mãe, né? Tem uma garotinha, então você tem mais condições de dizer como é que essa criança é acolhida. Mas como tia, na época que eu tinha um sobrinho pequenininho, nessa faixa etária no ano 2000, então eu observava, e isso era muito duro, você ver que existiam distinções dentro desses equipamentos, né? Um consultório médico, uma padaria que você vai comprar, consumir um suco, né? Mas são coisas que você, como mãe, como tia, você percebe, mas você também não toma muito esse enredo de uma reivindicação, para também poupar a criança daquela violência emocional e psíquica. Então, o livro ele vai trazer essas observações, tanto do ponto de vista dos casos clínicos, como do ponto de vista da convivência na escola com os profissionais da escola, e do ponto de vista clínico, da atuação com os psicólogos e com a equipe pedagógica das escolas privadas, porque muitas das crianças que chegavam no consultório chegavam com uma indicação da escola, da equipe pedagógica, ou às vezes até de fonoaudiólogo, dizendo que a criança tinha limite de compreensão, de inteligência, queriam testes de QI, queriam testes para saber se a criança era normal, se ela tinha um desenvolvimento psicomotor, porque a criança não falava, porque a criança gaguejava, porque a criança não conseguia desenvolver determinadas atividades. E quando essas crianças chegavam para mim, eram crianças negras, né, eram pretas, então negras, né, apesar de pardas, mas a maioria que chegou até mim no consultório eram negras, eram pretas, embora tenham aqui relatos de atendimentos com crianças pardas. Então, era visível que o que acontecia, eu fazia até uma avaliação, mas era perceptível que o enredo da escola, as relações sociais na escola, eram muito num âmbito de um não desejo daquele corpo infantil dentro do contexto da escola, uma negação daquela criança no ambiente da escola, principalmente quando era uma escola privada,
né? Então, na clínica psicológica, os que chegavam eram crianças negras de uma classe média, cujos pais pagavam uma escola, às vezes com um certo sacrifício, porque queriam uma qualidade de ensino melhor para os filhos, e essas crianças não eram aceitas dentro do contexto da escola de classe média, que a maioria era branca. Então, nós temos aqui nesse livro alguns relatos, né, das entrevistas com os pais, das entrevistas com a mãe, o pai. Mas, assim, os pais, é muito interessante, o campo da pesquisa ele se desenvolve nesse período dos anos 2000. Então, é muito interessante, porque, nessa época, as pessoas não falavam sobre o racismo. Os pais não denominavam que o filho deles estava passando por um racismo. Eles diziam, não, a professora acha que ele não tem muitas condições, e ainda colocaram ele para brincar. Ele foi boa essa escola porque ele não tem muito desenvolvimento, segundo as professoras, ele não fala, ele tem algumas dificuldades, e foi bom porque, nessa escola, as professoras acharam que ele podia ficar junto com a criança que tem síndrome de Down, porque os dois se tornaram coleguinhas. Eles dois ficam juntos dentro da escola. Então, né, ele tem esse coleguinha, o coleguinha com o qual ele convive. Mas aí havia uma segregação, tanto das crianças, né, com PCD, né, pessoas com deficiência, como a criança negra dentro de um espaço branco, que ela tinha que ser segregada. Então, essas eram as escolas top que aceitavam as crianças para a inclusão, não é? Então, as crianças que vinham para a inclusão, as crianças negras, estavam lá como crianças também numa condição de QI inferior, de linguagem inferior. E, então, tem alguns casos clínicos aqui, que, assim, depois eu posso até relatar algum especificamente, e trazer essa visibilidade dessa perversidade social, não é? Então, é essa questão muito interessante que, já desde os anos 2000, eu estou trabalhando com essa questão. Eu gostaria aqui de fazer uma saudação e um agradecimento à minha sobrinha, Dandara Roberta Souza Silva, que se encontra aqui, que é aluna aqui da Unicamp em Engenharia de Alimentos. Obrigada, Dandara, por ter se deslocado até aqui num dia de chuva, saindo das suas atividades. E tenho uma grata satisfação de recebê-la. E ela optou pela Unicamp, ela passou em Medicina Veterinária na Unesp, e ela decidiu ficar na Unicamp em Engenharia de Alimentos. Então, obrigada, querida, por estar aqui. Eu sou madrinha da Dandara também. Regina, ouvindo você falar do percurso que acabou culminando na obra que você organiza e lança agora, né? Isso surge a partir dos anos de 1994, né, na sua fala. Até que você entra no mestrado, você desenvolve essa pesquisa, mas hoje, conforme eu anunciei na sua biografia, você já tem pós-doutorado, já passou por uma pesquisa de doutorado, é professora, é docente, orienta outras pesquisas. Então, por que agora você volta, revisita a sua pesquisa de mestrado e decide lançá-la como livro? Muito obrigada pela pergunta. Minha vida é cheia de histórias. Bom, essa história do meu mestrado, como eu disse, o meu mestrado, ele norteia todo o meu percurso profissional, não é? Então, quando eu venho lá do hospital psiquiátrico, então eu vejo a infância dos homens negros no hospital, os criminosos, psicopatas, ditos psicopatas. Então, eu vejo a infância. Quando eu estou no hospital psiquiátrico, com as mulheres da segunda colônia feminina psiquiátrica do Juqueri, eu vejo a infância das mulheres, da Bilu e de tantas outras. Quando eu saio e vou para a escola e vou para o fórum fazer os laudos de guarda, adoção, oitiva com adolescentes, assessorando alguns pareceres, encaminhamento para
para atividades comunitárias, eu vejo a infância. E na minha trajetória, o que me pega, né? Eu acho que eu trabalho muito com o conceito no mestrado da ancestralidade negra e a transgeracionalidade da transmissão psíquica. Então, na minha formação como doutora, né, depois vou fazer o doutorado na adolescência, porque eu quero sair da infância e buscar o adolescente. Então, vou trabalhar a identidade de jovens negros nas metrópoles de São Paulo e Paris, né, recortes das periferias. E dentro dessa perspectiva dos jovens, né, a gente tem na França, em 2005, os meninos estão colocando fogo nos ônibus, né, na França. Então, todo mundo leva um susto no mundo. Upa! Como assim? Liberté, égalité, fraternité, o país maravilhoso. E, puba, os meninos estão pondo fogo nos ônibus, em todos os equipamentos sociais. Então, isso salta aos olhos do mundo, né? É uma infância revisitada, a adolescência. E aí eu vou trabalhar essa adolescência, porque também aqui no Brasil a gente tem essa questão da favela, do hip hop, do funk, né, que é emergente. Em Paris a gente tem o slam surgindo, todas essas novas linguagens que hoje estão, né, super produtivas e fortes, os Racionais, MC na época, né, os Racionais. Então, essa trajetória de pesquisa, né, e no pós-doc eu vou trabalhar a saúde mental da população negra no Brasil e na diáspora africana, que eu vou fazer parte no Brasil e parte na França novamente. Então, eu faço esse percurso da infância, dessa cronologia, né, da infância, da adolescência e da fase adulta, né? E por que eu retomo essa pesquisa de mestrado? Eu não retomo. Gente, a gente nessa vida faz o que aparece, né? Essa que é a verdade. Porque esse livro, a banca do meu livro, nossa, maravilhosa a minha banca, né? A banca de mestrado foi o professor Antônio da Costa Ciampa, meu saudoso professor. E, na época, ele já era uma sumidade na psicologia social, super reconhecido. O professor psicanalista Christian Dunker, na época ele não era tão sumidade assim, mas já tinha algumas coisinhas. E o professor José Leon Kroschik, que também era professor da Universidade de São Paulo e da PUC São Paulo, e também tinha uma certa referência assim, no contexto da psicologia e da educação. E essa banca de 3 homens brancos, numa academia branca, hegemonicamente branca, recomendou a publicação da minha dissertação. Para a surpresa, o meu manuscrito, né, da dissertação, ele teve uma maratona, né? A casa do psicólogo rejeitou, dizendo que não era um assunto para a psicologia, dizendo que ela foi defendida no ano de 2003. Então, a casa do psicólogo, mesmo com a recomendação desses grandes homens brancos na academia branca, famosos, então, ela foi rejeitada na casa do psicólogo. Em outras editoras, não aconteceu diferentemente. E, na editora mais próxima de uma aceitação, num contexto da Bahia, numa editora universitária, da qual eu já fazia parte como professora universitária, já estava como professora universitária desde 2009, também veio um parecer dizendo que era ultrapassada, né, que esse assunto no Brasil já estava ultrapassado, que já tínhamos avançado muito na questão do racismo, então que esse tema ele deveria ser trazido de uma outra forma. Então, sempre numa busca para trazer esse material, que desde sempre foi muito caro para mim, né? Eu gosto também de trazer, né, a capa do livro, que vocês têm aí no card, não tem a contracapa. Então, na capa que vocês têm no card, tem lá uma senhora que está com uma roupa toda clara,
Minha avó, que é a Anibalina Cândido Ramos. Ao centro é minha avó paterna, a minha avó materna, que é a Anibalina, toda de claro. A minha avó paterna, que é a do meio, que está segurando o bebê, que é minha avó Francisca de Souza, antes de se casar, Francisca Rodrigues. Ao bebê no colo da minha avó paterna é minha irmã Cláudia, e com o vestido florido é a minha mãe, Maria de Lourdes. Na barriga da minha mãe estou eu aos 2 meses de idade. Mas vocês estão vendo aí um espelho, né? E na contracapa, que vocês não têm, existe o meu pai, que é o Antônio Marques de Souza, e a minha irmã Cláudia no colo dele. Então, por quê, né, Elizabeth? Porque, embora o livro ele não vá falar da minha família, meu pai, ele sempre ele dizia, virava e mexia, um domingo, todo mundo lá no churrasco, comendo, brincando, e meu pai falava assim, porque eu estudei no colégio de padre, e os padres faziam, aí ele contava. Ele contava todas as barbaridades que ele sofria num colégio católico. E aquilo era visível, as dimensões racistas que meu pai sofria. E eu via assim, meu Deus, por que o papai, depois de tantos anos, já com a sua vida, né, com a gente adolescente, já grandes até, já não era mais adolescente, já éramos mulheres de 20, 22 anos, 23, por que papai continua falando desses sofrimentos, não é? E isso era algo que me tocava, e principalmente quando eu cheguei no hospital psiquiátrico e encontrei pessoas que tinham praticado delitos muito graves, não é? Alguns nem tanto, alguns tinham praticado alguns roubos, mas estavam lá. E, no caso, as mulheres que foram encarceradas, né? Eu já digo encarceradas, porque você entrar num hospital com 12 anos e você está lá até os seus 70 anos, sem um prontuário específico do porquê você está lá, é encarceramento. Sem contar que essa região de Franco da Rocha, né, Perus, foram encontradas ossadas, né, da questão do regime militar. Né? Então, meu pai também contava da questão do DOPS, como era o tratamento com as pessoas contra o militarismo no Brasil, né? Esses anos, né, de chumbo, o quanto que foi uma luta para a gente sair de um regime militar, né? E que todas essas histórias sobre o regime militar, a luta do povo negro, né? Então, o meu avô, o Benedito Marques de Souza, ele foi da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. E sendo irmão do Rosário, né, tinha toda uma militância também em fortalecer a identidade das pessoas negras, em fortalecer a irmandade no sentido de apoiar um ao outro, você ter uma força para continuar existindo, ter um emprego, estudar. Então, eu lembro que meu avô participava de uma associação, um instituto onde tinha escola, né, para as pessoas negras se profissionalizarem, não é? E também outras atividades, né? A gente tinha, meu avô trabalhou, né, na época da Teodosina Ribeiro, que foi uma professora, né? E então ela foi a primeira vereadora negra de São Paulo. Então, tem toda essa ambiência que, de certo modo, passa pela minha vida e que se reverbera quando eu estou na minha prática como profissional da psicologia, no início da minha prática. Então, as falas do meu pai nos domingos, né, nos almoços de domingo, isso me despertava esse sentimento de
sensibilidade, né, do sofrimento, apesar dele já ser um homem, ele não trazia assim choro, não, nada disso, era até alegre, ele contava, dava risada, mas eu percebia que tinha um incômodo muito grande, e meu pai sempre nos alertava muito. Eu me lembro que eu nunca tinha passado racismo na escola, eu fiz prezinho, eu fiz maternal, fui para a escola muito cedo, porque minha irmã entrou na escola, e aí eu queria entrar também. Então, com 2 anos, hoje em dia as crianças entram, né, cedo, mas naquela época, 1900, eu nasci em 69, então, em 71 eu entrei na escola. Não era uma coisa muito usual a criança ir com 2 anos para a escola. Mas aí minha irmã ia, e eu queria ir, a escola me aceitou, um parque infantil, então eu fui. Então, eu fui para a escola, e era bom e tal. E quando eu cheguei no meu primeiro ano, eu lembro, no meu primeiro dia de aula, eu estava lá, né? Aí eu me lembro até hoje, um menino com camisa... assim, meu cunhado é palmeirense. Então, nada contra o Palmeiras, viu, gente? Está em rede aqui. Não tenho nada contra o Palmeiras. Meu cunhado é palmeirense, torce pelo Palmeiras, ele gosta do Palmeiras. Nada contra. Mas um colega de sala, o nome dele era Fábio. E ele era torcedor do Palmeiras. E todo dia ele ia com aquele uniforme do Palmeiras. E ele, simplesmente, sem nenhuma razão, ele falou assim: sai daqui, sua neguinha. Ele falou isso para mim. Eu levei um susto no meu primeiro dia de aula. E aí eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe: mamãe, um menino na escola me chamou de neguinha. Aí minha mãe ficou quieta. Aí, quando meu pai chegou do trabalho, a minha mãe falou assim: Nenê, que ele tem apelido de Nenê, né? Nenê, a Regina disse que hoje na escola chamaram ela de neguinha. Aí meu pai veio conversar comigo e falou assim: olha, você não se preocupe, porque ele não falou nenhuma mentira. Você é uma pessoa negra. Não tenha vergonha disso. Você é negra e você é linda. Não tenha vergonha disso. Só que ele precisa aprender a falar com você. Porque ele não sabe nem falar. Ele falou neguinha. Olha, ele não sabe nem falar. Ele está lá na escola para aprender. Porque ele não sabe nem falar. Porque você é uma menina negra. Então, quando alguém te chamar de neguinha, você não ligue. Você saiba dizer: eu sou negra. Eu sou negra com muito orgulho. Por quê? Porque você vem de uma geração de pessoas valorosas, de pessoas lindas como você. Viu? Então, aquilo, no meus 6, 7 anos de idade, que foi a minha primeira série, aquilo me chamou muito a atenção. E depois, na adolescência, nas mesas do café não, do almoço, e quando reúne a família de Natal, domingo, assim, meu pai vinha com aquilo, todo mundo, tipo, ai, já vem meu pai com essas histórias, ai, já vem ele com essas histórias, puxa, ele não cansa de falar essa história. Então, aquilo, eu era muito solidária ao meu pai nessa situação. Então, esse livro, ele é muito caro para mim. E ele é muito caro porque, assim, justamente, ele só vai conseguir uma aprovação de um conselho editorial, que, inclusive, quem aprovou no conselho editorial, ele passou por um prêmio. Esse livro ele foi premiado. Em 2014, ele foi submetido por mim, depois de um monte de não. Em 2014, eu submeti ele ao concurso de editais da Fundação Biblioteca Nacional e do Ministério da Cultura para edição das obras importantes para a população, as obras importantes da população negra para a população brasileira. E aí eu submeti esse livro, eu enviei para uma editora e a editora submeteu ao edital, porque não era o autor que submetia, mas a editora. Então, a editora aceitou o livro e submeteu à Fundação Biblioteca Nacional e ao Ministério da Cultura em 2014.
Fiquei super feliz, porque foi aprovado em segundo lugar, né? Eu fiquei super radiante. Eu não prestava muita atenção, mas agora, quando eu pego lá a lista dos classificados em primeiro lugar e segundo lugar, que é o primeiro lugar é a Conceição Evaristo, com Olhos d'Água. Então, agora, hoje eu falo para todo mundo, antes eu não falava, mas agora, não, olha só, a Conceição foi a primeira, e esse livro foi o segundo. Só que tudo tem seu tempo, Elizabeth. Olha só o que aconteceu. A editora que submeteu ao edital, ela não estava em dia com o Ministério da Fazenda. E era um concurso que a FBN, Fundação Biblioteca Nacional, ia patrocinar as obras e a editora receberia o dinheiro do governo federal, né? E do Ministério da Cultura. Resultado, a minha editora correu dentro do prazo, porque foi um edital, inclusive, não sei se as pessoas têm memória, mas foi um edital que foi embargado, porque começaram a dizer que era um edital racista, ao contrário, porque só um edital para pessoas negras, para obras de autores negros, que está errado. Então, o edital foi em 2012 e ele foi autorizado em 2014 a ser publicadas as obras. Então, teve esse embargo ainda e foi aprovado, mas quando foi aprovado, eu ganhei o prêmio, mas não ganhei a publicação. Então, essa obra ela é uma coisa que eu persigo para ela ser publicada, porque ela é muito cara para mim, que ela vai, né, ser o carro-chefe assim, do meu desenvolvimento, da minha trajetória de pesquisa, embora eu mude as faixas etárias, né? Mas a metodologia eu mantenho, que é a história de vida, que é a antropologia, a etnografia, a pesquisa participante, a clínica, a psicanalítica, né, da criança, com o Winnicott, com a Melanie Klein e com a psicologia social. Então, é basicamente essa a razão pela qual não é uma retomada, mas é uma persistência que essa obra... E eu acho que foi agora, né, porque não é pós-pandemia, mas nessa circunstância onde a pandemia ganha a visibilidade no contexto mundial, republicam a Neuza, de 1982. Só agora, em 2022, vão republicar a Neuza. Olha só. A Beatriz Nascimento, não tinha uma publicação dela. Organizam uma coletânea dos textos da Lélia. Publicam, pela primeira vez, a tese de doutorado de Zildinha Batista Nogueira, que ela defendeu em 1992. E só vai ser publicada agora, em 2022. Né? E Zildinha está aí, Zildinha está viva, não é? E Zildinha foi uma pessoa muito maravilhosa para mim, porque Zildinha, eu estava num congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia de Ribeirão Preto, da USP, assim, novinha na psicologia, graduanda, né? E eu vi Zildinha falar da tese dela. Aí, no final, eu cheguei, oi, Zildinha, como é que você está? E ela, olha, você precisa conhecer a Iraí Carone lá na USP, a gente está com um projeto do CNPq, tem bolsa para um monte de gente, vá na USP e procure a Iraí Carone. Eu estou participando de um projeto com ela, tem muita coisa lá acontecendo, procure a Iraí Carone. Aí eu fui, mas eu era proletária, né? Eu trabalhava, fazia graduação, mas eu trabalhava, aí eu não pude esperar a professora Iraí Carone, e esse projeto do qual a Zildinha Batista Nogueira me anunciava era nada mais, nada menos o projeto que a professora Cida Bento fez parte, junto com a Zildinha, a Fúvia estava envolvida, outras autoras que escreveram lá o livro, das quais eu não me lembro, mas o livro que hoje é uma referência na área de psicologia social do racismo, né? Ele está na sua, eu não sei se é exatamente isso, mas eu lembro que no ano passado, quando eu olhei, ano retrasado, quando eu olhei, ele estava na sua 17ª edição. E nessa época que a Zildinha Batista Nogueira me falava do projeto da professora Iraí Carone,
a professora Cida Bento. Então, quer dizer, é toda uma história, uma trajetória, né? Então, os autores negros e os pesquisadores negros, eles estão ali, né? Mas muitas vezes eles não é possível, porque também na minha realidade, mesmo eu sendo paulista, eu fiz PUC São Paulo, mestrado e doutorado, mas na questão da forma da gente se relacionar ali dentro da academia, o que acontecia? Acontecia que eu era proletária, eu trabalhava, então não dava assim para eu estar em todos os lugares, não dava para eu estar na USP. Ontem eu estive na USP e fazendo também uma palestra no Laboratório de Psicanálise e Sociedade. E aí foi muito interessante, porque, embora eu tenha ido de carro, na saída teve um rapaz, né, um pesquisador que é da África, ele estava meio perdido. Eu falei, não, a gente pode ir, deixa você no metrô. E aí o rapaz que estava me levando de volta parou no metrô, Butantã. E olha só, naquela época, para eu chegar na USP, gente, era uma coisa que eu tinha que atravessar uma ponte, pegar assim, tipo, quase correr risco de vida para chegar a pé, porque não tinha nem ônibus para chegar na Universidade de São Paulo. Então, eu acho assim que é um percurso de um pesquisador, da minha parte, que é uma vida, no sentido de uma fidelidade a um caminho, né? Eu tenho esse caminho que me foi pautado, né? Então, não é só uma intelectualidade de um tema de pesquisa relevante socialmente. É relevante porque me afeta, porque me afetou e porque afeta aqueles com os quais eu convivi e que me são próximos. É um pouco isso. Regina, eu acho que, enquanto docentes e pesquisadoras, né, a gente também tem essa iniciativa, e, em grande medida, quando a gente está falando de temáticas que são emergentes e necessárias, né, a gente tem também essa função de justamente construir referências, né, que venham a preencher algumas dessas lacunas, né, das lacunas que a gente identifica. Você falando sobre esse percurso de resistência para a publicação de uma obra, me fez lembrar do que aconteceu com Frantz Fanon, né, que também teve a sua tese de doutoramento impedida, né, e muitos anos depois, isso é lançado num livro que também tem a temática da saúde mental como centro, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Então, me fez também pensar sobre esse lugar assim, que é bastante sensível para a população negra, que é uma lacuna teórica, é uma necessidade concreta, que é a gente pensar e construir caminhos para trabalhar com a saúde mental, né, das pessoas negras, mas também sobre a dificuldade que é quando você tem uma proposta, você tem uma obra que justamente se insere nessa discussão, e isso conta com uma série de barreiras para que chegue efetivamente a se tornar uma referência, né? Te parabenizo, inclusive, por persistir em relação à sua obra. Mas fiquei pensando também que muitas dessas autoras que você menciona, né, a própria Cida Bento, a Isildinha, a Neuza Santos Souza, são todas autoras que estão se debruçando sobre a questão racial a partir da psicanálise, né? Então, a gente tem aí um acúmulo de referenciais da psicanálise que vai tratar da questão racial, mas nenhuma dessas, por exemplo, está tratando de infância, né? Então, acho que esse é um diferencial do livro que você apresenta, um diferencial importante, assim, uma lacuna evidente que vem ser preenchida.
Mas eu queria que você pudesse encerrar a sua fala, de repente, tratando de algum caso que você considere importante, emblemático, e que passa justamente por essa questão da infância, se possível. Então, eu vou tentar aqui ver, né? Eu gosto de todos os casos. Assim, o capítulo 1 é concepção dos profissionais da educação infantil, formas de tratamento em relação às crianças, diversidade, cultura, raça e etnia. Então, nesse primeiro capítulo, eu falo um pouco dessa dialética, né, dentro da dimensão materialista histórica, marxista, pensando a epistemologia que se organiza a partir da dimensão da identidade, da construção de identidade enquanto processo, aquele sujeito que vai fazer a interpretação da história e que não é um sujeito determinado, apenas determinado socialmente, mas é um sujeito capaz de fazer essa interpretação da história. Então, como a criança negra, ela está dentro dessa dimensão da escola com a equipe profissional. Então, tem 3 casos que eu apresento nesse primeiro capítulo. Que é a professora V. Ramon. Então, nesse primeiro caso, é um caso de uma criança negra, né, que não vou falar tudo, vou falar um pouquinho desses 3 casos. É um caso de uma criança que ela era muito assim, falante, muito inquieta, vamos dizer, o indisciplinado. Mas a professora, ela também não estava assim, ela tinha uma certa irritação com essa criança. E essa criança, ela era muito inteligente. O pai era músico, um saxofonista, a mãe era uma professora, né? Era uma criança negra, os pais eram negros. E a criança era muito assim, esperta, inteligente, não tinha problemas com a escola, né, de nota, nada, era um menininho pequeno, assim, era 5 anos. E aí essa professora, ela se irritava muito com esse menino. Então, por isso que eu falo assim, tem aqui, ó, a criança negra, sua professora, e as tardes de orientação psicológica com a equipe profissional. Porque nessa equipe, eu, como psicóloga, eu trabalhava com as professoras ouvindo assim, o que está acontecendo na sala de aula, quais são as dificuldades, em que eu posso ajudar. E aí, nessa perspectiva, a professora falava dele, do incômodo que ele era, da bagunça que ele fazia. E aí, nessa percepção de como a professora sentia a criança, eu ia observando que existia uma fala que, muito possivelmente, estava relacionada a uma dimensão étnico-racial, uma certa oposição àquela criança, que era uma criança inteligente. Não era uma criança que dava problema para aprender, mas era uma criança que fazia a lição rapidinho e saía para brincar para o parque, aí a professora dizia que não podia, aí ele saía. Então, eu conto muito esse caso clínico, como ele foi se desenvolvendo na relação com a professora e na relação com a escola. O caso número 2, olho preto jabuticaba, olho verde limão, estão vendo a professora. Eu vou pegar esse daqui, vou falar esse, e acho que eu vou falar depois. Acho que eu vou falar de 2. Tem vários, mas vou falar esse aqui. Então, olho preto jabuticaba, olho verde limão, estão vendo a professora? Então, esse é um caso de 2 crianças, de 2 anos, na escola maternal. Então, essas crianças, elas estão brincando, observação participante, etnografia. Então, essas crianças estão brincando ali no contexto da escola, no parque infantil. O parque infantil que eu falo é o parquinho da escola. E já é um período de rematrícula para o ano que vem, onde as mães já estão indo buscar as coisinhas do ano para levar embora e confirmar a rematrícula. Então, já não é mais o período de sala de aula. E as crianças foram lá com as suas mães.
Enquanto as mães estão na secretaria para fazer a rematrícula, pegando as coisas das crianças, as crianças estão brincando no parque. E, nesse momento, chega a professora. A professora chega e essa professora, ela olha, ela entra. Quando a professora chega, a professora dessas duas crianças, é a professora dessas crianças, desses dois garotinhos, um negro e um branco. E aí a professora, quando ela chega próxima do parque, que ela está entrando também para pegar suas coisas do armário para o ano que vem, aquela coisa de final de ano, né? Ali pelo mês de novembro, finalzinho agora. Então, resultado. Os dois meninos imediatamente param de brincar e olham a professora, super felizes, né? Encontramos a professora, super felizes. Param, simplesmente param. E eu estou observando que eles param de brincar. E eles ficam acompanhando os passos da professora, que vai adentrando a escola para pegar as suas coisas. E aí os menininhos param de brincar, saem do parque e ficam esperando a professora chegar até o lugar lá onde era possível que ela ia se aproximar. Quando essa professora chega, ela se abaixa, ajoelha não, fica de cócoras no chão, passa a mão pelo cabelo loiro no menino, branco, essa verde-limão, olho verde-limão, que ele tinha olhos verdes, acaricia ele, beija a face dele, e nisso eu observo a criança negra que fica olhando para a professora, ela fazendo esse gesto na criança branca. E o menino negro, ele fica olhando parado. E aí a professora olha para a criança negra, já levanta, olha para a criança negra e faz oi. E vai fazer suas coisas. Então isso me assalta, né? Isso é uma ferida assim grande dentro de mim, né? Então esse é um dos casos que eu traço dentro do contexto da escola, né? Então tem o caso tanto na educação dentro do contexto escolar como na clínica. Então agora eu vou falar de um caso na clínica. Então é esse aqui. Vozes brancas, se não fosse a esquecida tonalidade negra. Então, esse menino é um menino que ele é trazido na clínica psicológica. Então, ele chega na clínica, é um menino de classe média, o pai é engenheiro, a mãe é funcionária pública, a mãe está cursando enfermagem, e ela já é técnica de enfermagem, trabalha num hospital, e, inclusive, ela vem com uma referência de uma ex-amiga minha que trabalhava no Juqueri, e essa mãe trabalha como enfermeira, não no Juqueri, mas num hospital lá próximo na cidade, e ela faz o curso de enfermagem, e o pai é engenheiro. Esse pai é branco, descendente de espanhóis, e ele... além de ser descendente direto, assim, os pais são estrangeiros, vieram para o Brasil e eles foram criados aqui. E ela é uma mulher que, fenotipicamente, ela é branca, o cabelo dela é liso e é loira, né? Aparenta ser loira. Não sei se eram luzes, né? Acredito que eram luzes. Hoje eu sei que eram luzes. Mas, na aparência, parecia completamente uma pessoa branca. Então, uma família de classe média, morava num bairro de classe média, numa boa casa, o menino estudava num colégio de uma certa elite, e ela vem com uma referência que o menino, a fonoaudióloga, já tinha todo o diagnóstico de gagueira, e que ela só queria uma confirmação da psicóloga, porque ela já tinha definido que era uma gagueira mesmo, que era um problema que ele tinha, mas ela só queria tirar uma dúvida e queria que fosse feita uma avaliação psicológica. Então, como professora, né, pessoa que está ali no ambiente da escola, vendo uma série de crianças, né, como eu contei no início, tem um menino negro que foi colocado ali no grupo de crianças com síndrome de Down, mas não é esse caso que eu vou contar, então eu alerta, né? Bom, vamos ver o que está acontecendo com esse garoto.
marco a entrevista com os pais, sessão de anamnese, vejo a vida dos pais e tudo, a questão dos avós e tudo bem. Não parece assim que está tudo bem, que não tem nada. Bom, vou ver a criança, né? Aí a criança vem. Quando a criança chega, a criança tem aquele teste das histórias, desenhos, né? Com as crianças. E aí eu faço essa conversa, né, com ele, dessas pranchas, desses desenhos. E o menino simplesmente tem uma linguagem extremamente fluida. Além de inteligente, ele fala fluidamente, não gagueja nem um pouquinho comigo. E eu fico assim, meu Deus, agora o que eu faço? Os pais dizem que ele gagueja. Tem um laudo fonoaudiológico que diz que ele é gago. Comigo o menino não gaguejou. O que está acontecendo? Eu não falo nada para os pais e falo, bom, vamos continuar, eu vou continuar atendendo o rapazinho. Bom, a sessão vai se desenrolando, ele nunca se aproxima da família, ele sempre chega e olha a família negra e pergunta, por que esses brinquedos estão aqui? Eu falei, para brincar. Aí ele brinca com outras coisas. Aí ele sempre pergunta, por que esses meninos, esses brinquedos estão aqui? Então, ele sempre refere a família negra de brinquedos, mas ele nunca brinca com os brinquedos. E ali lá, depois de uns 2 meses e meio, quase 3 meses, ele pega e fala assim para mim, você é preta. Eu digo, Aí ele fala mais alto, você é preta. Aí eu continuo, eu sou. Mas você é preta. Eu falo assim, sim, e qual o problema? Qual é a questão? Você é parecida com a minha tia Priscila. Priscila é um nome fictício. Você é parecida com a minha tia Priscila. Aí eu falei assim, como assim? Como assim eu sou parecida com ela? Você é parecida com ela, você é igual a ela. Aí eu pergunto, eu sou parecida com ela em que jeito? No cabelo, na altura, no jeito, na cor? Aí ele fala, você é parecida com ela. Não, você é psicóloga. Mas você é psicóloga. E aí a conversa se encerra aí, acaba a sessão, e durante o tratamento todo, aí ele começa a se aproximar da família de brinquedos de pessoas negras, e começa a brincar com essas famílias. E ele não fala nada sobre isso, não fala sobre a tia, mas ele fala, eu gosto da minha tia Priscila, eu gosto de tal pessoa. Ele começa a trazer essa família dele. E aí eu retomo a entrevista com a mãe, com os pais. O pai já não está muito querendo, né, vir nos atendimentos, porque nesse meio tempo, parece que a mãe, na verdade, a mãe não fazia enfermagem. A mãe começa a fazer enfermagem nesse período em que o menino começa a se desenvolver também na escola, a partir do processo terapêutico, psicoterapêutico. E aí ela vai trazer, né, apesar de eu já saber, que pela voz da criança, de que ele tinha uma família negra, não é? A criança que vai me contar. Aí a mãe não revela que a família é negra, mas a mãe revela um dado de anamnese que ela não traz, de que do 0 aos 2 anos, ela tinha dito que eles tinham ficado separados, mas do 0 aos 2 anos, a criança foi criada pelos avós e pela família dela, numa circunstância lá de uma região mais pobre, né? Porque a mãe era uma pessoa muito humilde, mas ela trabalhava, ela já tinha o dinheiro dela, e o pai era um estudante de engenharia. Mas ela já era uma pessoa que trabalhava, que tinha seu dinheiro, que era técnica de enfermagem, e eles namoravam. E os pais dele, que eram de classe média, não aceitavam a relação deles. Mas como eles quiseram bancar a relação, então ele foi trabalhar, se formou,
ela engravidou, teve o filho, ele não tinha condições de sustentar, e do 0 aos 2 anos, ela ficou na casa dos pais, com as tias, dando suporte, que cuidaram do filho dela e dela. E o pai visitava. Quando o pai se forma, nesse período de 2 anos, ele se forma, consegue um emprego, constrói uma casa. Aí eles saem dessa casa da avó, tira o filho e vão para essa casa de classe média, tudo, e o vínculo com a família materna cessa. E aí o menino, do 0 aos 2, foi criado com os avós maternos que eram de origem negra. Mas a mãe é uma questão interracial, porque a mãe tinha uma fenotipia de pele clara, de cabelo possivelmente com algum produto e fazia luzes, mas fenotipicamente, olhando assim, é uma mulher parda, mas uma parda clara, e que você no Brasil vai dizer e ler como branca. Mas, na verdade, esse menino ele tinha uma origem étnico-racial negra, e a questão da gagueira estava diretamente relacionada à impossibilidade de falar dessa família negra, e, sobretudo, ele tem uma ancestralidade negra que cunhou a vida dele, porque foi essa família negra que deu comida, que brincou com ele, que acalentou e que deu a condição de inteligência de linguagem, porque era um menino muito rico no vocabulário e na capacidade de falar. Então, por que com a psicóloga negra, né? Então, aí acho que foi um diferencial, foi sorte para ele, né? Que ele encontrou uma psicóloga negra, porque ele era branquinho também, cabelinho liso, assim, bem lisinho de franjinha, quase loirinho, aqueles castanhos bem claros. E aí ele era alegrinho, todo assim comigo, e ele era assim super à vontade na sala de terapia, de ludoterapia comigo. Então foi uma sorte ele encontrar uma psicóloga negra para falar com ele, porque foi aí que eu vi, bom, menino, não tem problema nenhum. Não tem problema de gagueira, não tem problema neurológico. E realmente, depois de 1 ano e meio de atendimento, ele já tinha conquistado aprovação lá nas coisinhas dele. Ele entrou com 4 e saiu do atendimento com 5 anos e meio. Quando ele está bem, quando ele começa a ficar bem na escola, porque apesar de ser uma escola que não tinha nota, tinha uma coisa de prestar o concurso para aquela escola que precisava dar vaga para não sei o quê, e o pai estava muito preocupado dele não conseguir passar nesse concursinho aí para entrar naquelas escolas de elite. Então, quando ele começa a ter essa condição melhor de ir para esse colégio de elite, então o pai já começa a não querer trazer muito, começa a atrasar, aí ele atrasa, aí ele não quer pagar só a metade do horário, aí eu começo a ser mais exigente com ele, aí a mãe vem, aí a mãe fala, eu converso com a mãe, aí a mãe vem, a mãe fala, a mãe conta que ela conseguiu passar no curso de enfermeira, que ela está cuidando dela, que é muito importante o desenvolvimento que ele teve, que ela começou a olhar mais para ela, para a valorização da família dela, de quem ela é. Em nenhum momento ela fala dessa família negra, mas ela refere que ela começa a se valorizar como pessoa que tem uma capacidade de gerenciamento da vida e valorização de si, pelo desenvolvimento do filho dela, e o pai com a sua, né, com seu protagonismo lá de engenheiro, de homem branco, vai tendo um declínio nessa relação com a mãe. Mas aí o pai acaba decidindo pelo cancelamento, pela interrupção do atendimento, mas o fato é que a criança sai muito bem. Inclusive, eu digo, não, você está bem, você pode continuar se você quiser. Se quiser voltar, volte, mas você está muito bem. E a criança larga o atendimento por conta do pai, que acaba não querendo mais pagar. Então, são 2 casos, né, que eu trouxe aqui, tem muitos outros, né? A criança e o meio, não vou falar só porque eu sei que já está terminando, mas só para falar o capítulo 2, o título, a criança e o meio, contornos psíquicos e construções identitárias, psicanálise com criança e educação infantil, cotidiano da criança negra, André, um garotinho negro com problemas de aprendizagem, a constituição psíquica e a construção de identidade nas vinculações culturais apresentadas em André, o desfecho do caso André, Ilana, uma menina negra de cabelos cor de mel,
Então, vozes negras, vozes brancas. Então, tem até um caso aqui de adoção, e um fragmento de uma família negra, que é uma autobiografia. Então, esse livro é uma pesquisa pioneira no campo da infância, do 0 aos 6 anos, trabalha as crianças na escola de educação infantil, escola maternal até os 6 anos, e na clínica psicológica da infância, numa perspectiva materialista histórica, com a identidade na psicologia social, e a questão da psicanálise a partir desses requisitos que falam de uma dimensão da infância e a sustentação da infância a partir da mãe como um colo social. A mãe que sustenta a criança é uma mãe que é um colo social, não é a mãe física, mas é toda uma sociedade que dá sustentação, que é a função de Holding em Winnicott, para sustentar essa maternagem, não é? Então, essas vinculações. E, claro, Kabengele Munanga, lá em 2000, fechando, né, dá uma entrevista para o professor Antônio da Costa Ciampa e ele diz assim: qual é a explicação desse silêncio da psicologia que nega e que silencia sobre a vida de mais de 60 milhões de pessoas com ascendência negra? Lá em 2000 éramos 60, né? Hoje acho que a gente já está quase em 200, né? Mais de 100 e pouco, né? Estamos chegando, né? Acho que mais de 120, eu acho, milhões de população negra no Brasil. Então, professora Beth, desculpa exceder, mas agradeço muito as suas perguntas. Obrigada. Eu queria saber se tem alguém que queira fazer alguma questão, que esteja aqui, ou algum comentário, ou online. Senão, a gente encerra a sessão. Não? Bom, então, eu agradeço muitíssimo a presença, a fala, a apresentação da proposta, do livro. Para a gente é muito caro e é muito importante assim, você estar aqui e trazer esse lançamento para a Unicamp, principalmente porque eu acho que é uma resposta a essa provocação do Kabengele Munanga, né? Inclusive, a psicologia precisa falar sobre os efeitos do racismo nas infâncias, né? Não só nas infâncias, mas, sobretudo, nas infâncias, que têm sido muito marginalizadas dentro das discussões que começam a acontecer na psicologia há algum tempo, né? Então, parabéns pelo lançamento e obrigada pela sua vinda à Unicamp. Obrigada, professora Elizabeth. Eu sei que aqui, né, só mostrar essa foto, acho que quem está aí no YouTube pode ver também. Essa foto é do primeiro livro, né, que é Cenários da Saúde da População Negra no Brasil, Diálogos e Pesquisas, só para mostrar que essa família é de uma família ancestral também, que é a minha família ancestral. Então, eu acho que tem muito disso, Beth. Isso é caro, eu retomo agora, porque é a nossa vida. Não é a minha vida, mas é a nossa vida. E você aqui na Unicamp, como professora, né, nesse primeiro concurso que teve, que foi uma vitória muito grande para o Brasil, né? Então, eu saúdo você pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, pela sua trajetória anterior, e que você brilhe muito, porque é de pessoas assim que todos nós precisamos. Não é? A minha insistência não é pela minha vida, mas é pela vida de todos nós, e você também. Muito obrigada. Agradeço, professora Regina. Palmas.